Olá, como é que um país consegue construir um dos programas de farmácia pública mais ambiciosos do mundo? E o que acontece quando essa promessa toda esbarra na realidade de custos altíssimos e muitas, mas muitas batalhas judiciais? Bom, a gente vai mergulhar na história de como o Brasil vem tentando garantir acesso universal a medicamentos e nos desafios gigantescos que ele enfrenta hoje. Ok, vamos começar com essa frase aqui. Ela é bem poderosa. Veja um documento lá de 1997 e olha, não é só linguagem de burocrata não. Ela captura a urgência, a missão original do programa, consertar um sistema onde ter uma receita médica não significava nada para quem não podia pagar pelo tratamento. Esse foi o pontapé inicial. Então, o que era exatamente esse tal de quadro perverso? Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma imagem bem clara do problema que o Brasil enfrentava antes de esses programas sequer existirem. A verdade é que o país era na prática dividido em dois. De um lado, quem tinha dinheiro entrava em qualquer farmácia e comprava o que precisava. Do outro, a grande maioria da população. Mesmo que conseguisse uma consulta na rede pública, muitas vezes saía de lá com uma receita na mão que, na prática, não valia nada. Pensa bem, atendimento médico sem acesso ao remédio não é um atendimento completo. Era essa a injustiça que o governo decidiu combater. E a primeira grande resposta do governo para essa crise toda foi um programa chamado Farmácia Básica. Vamos ver como ele foi pensado. A ideia era direta, mas olha, muito ambiciosa. O governo federal ia criar kits todos padronizados com os medicamentos mais essenciais e distribuir de graça pelo SUS. E o foco era bem claro, os municípios mais pobres, onde o acesso era quase zero. Foi uma solução centralizada para um problema que era nacional. E esse número aí, 40, ele mostra bem o foco cirúrgico que o programa tinha no começo. A estratégia não era tipo abraçar o mundo de uma vez, era começar com uma lista enxuta de só 40 medicamentos essenciais. Cada módulo ou kit era pensado para cobrir as doenças mais comuns de umas 3.000 pessoas por 3 meses. Era sobre ter o maior impacto possível onde mais precisava. Agora, levar esses kits até as pessoas, nossa, era um quebra-cabeça logístico gigantesco. E essa cadeia de distribuição aí na tela mostra bem a complexidade. Começava lá em cima, no nível federal, com o Ministério da Saúde coordenando tudo. A produção ficava com os laboratórios oficiais do governo. Depois, a coisa descia para o nível estadual, que cuidava da logística regional. E, finalmente, na ponta, o município entregava os remédios para a população via SUS. Era uma parceria que tinha que funcionar em todos os níveis, senão não ia para frente. Mas como tudo na vida, naquele modelo original, ele evoluiu. O próximo passo foi deixar o programa ainda mais acessível, levando ele dos postos de saúde para a farmácia da esquina, sabe? E é aqui que entra o Farmácia Popular. E aqui a mudança de estratégia foi, fundamental. Em vez de depender só das estruturas do governo, o novo programa faria parcerias com a rede de farmácias privadas, que já era gigante e estava em todo lugar. Isso multiplicou, de forma drástica, o número de pontos onde as pessoas podiam pegar seus remédios de graça. E foi assim que nasceu o Programa Farmácia Popular do Brasil que a gente conhece hoje. É um programa federal que credencia milhares de farmácias privadas pelo país. O sistema é bem simples. Com uma receita válida e um documento com foto, qualquer pessoa pode obter medicamentos essenciais sem pagar nada. E olha, a abrangência do programa cresceu e muito. A cobertura hoje vai bem além das doenças mais simples. O programa é vital para controlar doenças crônicas como hipertensão, diabetes e asma. E tem mais, ele também fornece itens essenciais como contraceptivos, fraldas geriátricas e, mais recentemente, até absorventes, através do programa Dignidade Menstrual. É bem abrangente. Tudo muito bom, né? Mas, à medida que o sistema foi crescendo, a complexidade e os desafios também cresceram junto. O sucesso acabou criando um novo tipo de dilema, bem moderno para o Brasil. Então, aqui a gente chega num ponto que é crucial para entender o cenário hoje. É um fenômeno muito particular do Brasil, a tal da judicialização da saúde. Funciona assim. Quando o SUS não oferece um remédio específico que um médico receitou, geralmente um remédio bem caro, as pessoas podem, e elas de fato, processam o governo. E a justiça, muitas vezes, com base no direito constitucional à saúde, obriga o Estado a comprar aquele medicamento para aquela pessoa. E isso tudo cria um desafio, olha, enorme, em duas frentes para o sistema de saúde. Por um lado, tem a briga constante para conseguir dinheiro para os remédios básicos, aqueles já padronizados para todo mundo. Por outro, uma pressão gigantesca que vem dos tribunais e da sociedade para incorporar e pagar por tratamentos super novos e caríssimos. É uma batalha diária entre o coletivo e o individual.
E esses dados do gráfico mostram um paradoxo bem interessante. Repara só, para doenças específicas que são o foco de programas como farmácia popular, tipo hipertensão e diabetes, o acesso pelo sistema público é alto, chega a uns 70%. Mas, quando a gente olha para todas as doenças crônicas juntas, esse número cai para perto de 50%. Ou seja, os programas focados funcionam muito bem, mas garantir um acesso que seja de fato universal para tudo ainda é um obstáculo e tanto. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Essa luta do Brasil não é isolada, não. Esse desafio de equilibrar custos, inovação e acesso para todo mundo é, na verdade, um malabarismo global. E essa tabela comparativa deixa isso bem claro. Cada país tem as suas particularidades, claro. No Brasil, a gente já viu, os grandes problemas são a falta de grana e essa judicialização altíssima. Já lá no Reino Unido, o dilema é como incorporar novas tecnologias e eles usam uma agência bem rigorosa para analisar o custo-benefício. A Austrália tem um caminho parecido. Apesar das diferenças, a pergunta no fundo é a mesma para todo mundo. Como é que se decide o que pagar quando o dinheiro é limitado, mas a medicina não para de avançar? E isso nos traz a reflexão final. A jornada do Brasil de um quadro perverso de desassistência para um dos programas de remédios gratuitos mais completos do mundo é uma história e tanto. Mas ela também joga uma luz sobre um desafio que todo país com saúde universal enfrenta. Como equilibrar a nobre promessa do direito à saúde para todos com a dura realidade econômica de que esse direito custa cada vez mais caro.